Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que me escutam. Nós estamos aqui na segunda temporada do podcast Frequência Jurídica e em seu nono episódio, O Escudo Rompido, a desconsideração da personalidade jurídica. Eu venho apresentar a nossa equipe, responsável aí pelo funcionamento desse podcast. Nós temos o Ian Barroso, o José Augusto, o Luiz Henrique, o Luiz Rogério, o Wesley e hoje presentes aqui na roda de conversa, Victor Navarro, eu e Pedro Vinícius. Boa tarde, meu amigo Vitor. Boa tarde a todos os ouvintes do podcast Frequência Jurídica. Boa tarde, porque nós estamos gravando este podcast no sábado à tarde. Exatamente. E dando início ao assunto que é tema do nosso podcast, eu vou falar da legalidade. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no nosso ordenamento, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Para iniciar, eu vou falar da teoria maior. A teoria maior ela é prevista no artigo 50 do Código Civil. No artigo 50, nós temos a seguinte descrição. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Este é o caput do nosso artigo 50 da teoria maior. Dentro do nosso artigo 50 do Código Civil, nós temos a forma direta e a forma inversa, senhores. No parágrafo 1º e 2º, nós temos as previsões diretas, a saber, parágrafo 1º, para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Esse foi o nosso parágrafo 1º, dou sequência com o parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizados por, inciso 1º, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2º, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcional insignificante e, inciso 3º, os atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Encerramos, então, a forma direta e eu vou ler agora o parágrafo 3º, que trata da forma inversa. A forma inversa consiste na entrada no patrimônio da empresa para pagar uma dívida do sócio ou do dono da empresa. Segundo a inteligência do parágrafo 3º, nós temos o seguinte. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º deste Código também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Prosseguindo, nós temos algumas outras disposições, explicações. O parágrafo 4º traz a mera existência de grupo econômico, sem a presença de requisitos de que trata o caput desse artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. E o parágrafo 5º não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade específica da pessoa jurídica. Meu amigo Vitor fará agora algumas observações e dará alguns exemplos para que possamos entender a letra de lei. Excelente, meu amigo Pedro. Muito obrigado pela explanação. Essa parte aí é de suma importância, antes mesmo da gente dar os exemplos, entender exatamente como fala na letra da lei seca, por mais que seja completo de palavras rebuscadas e difíceis, é de suma importância ali que a gente veja primeiro como o legislador quis compor a lei para a gente poder ver na prática. Enfim, vamos citar um exemplo então da teoria maior, que é uma coisa que acontece bastante no nosso dia a dia. Nós construímos aqui um exemplo com a Alfa Construções. Vamos supor que a Alfa Construções está sendo processada e ela sabe que brevemente ela vai ser condenada ali a pagar uma dívida de R$500 mil. Então, antecipando aí a execução da condenação,
os sócios, em má fé, transferem os veículos da empresa para os nomes particulares, caso tenha. Se a empresa tiver máquinas, eles vendem, né, para outra empresa ou outro grupo ali por um valor muito abaixo do mercado, só para poder não ser penhorado, né, essas máquinas, esses veículos. Acontece o esvaziamento das contas bancárias da sociedade. Enfim, basicamente ali eles deixam a empresa sem patrimônio suficiente para pagar os credores, né? No caso aí, essa Alfa Construções, ela está executando aí um exemplo de fraude empresarial. E é um caso ali, né, passível de acontecer a quebra do escudo, algo que a gente tem falado desde o início. Então, a quebra do escudo ela acontece justamente aí para prevenir com que aconteça uma dívida e essa dívida não seja paga pela má fé, né? Então, se a empresa realmente está endividada e tem a proteção do patrimônio jurídico e a proteção do patrimônio social ali, tem esse escudo, e eles agem dessa forma, fazendo a fraude empresarial, o juiz tem toda a arbitrariedade para constatar esse desvio aí e poder realizar a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a alcançar aí os bens particulares do sócio. Agora, a confusão patrimonial, ela ocorre quando não existe a separação clara entre o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal dos sócios, ou seja, mesmo que exista ali a personalidade jurídica, os sócios eles utilizam das despesas pessoais, eles realizam, né, na verdade, o pagamento das despesas pessoais com o dinheiro da empresa. Por exemplo, utilizando dos vencimentos da empresa ali para estar efetuando o pagamento da mensalidade escolar dos filhos, ou utilizando carros e veículos da empresa para estar realizando viagens particulares, como viagens de lazer, né, com a família, as contas do cartão de crédito pessoal sendo pagas pelo dinheiro da empresa, financiamento de veículo particular, enfim, são vários exemplos que a gente pode dar especificamente somente da confusão patrimonial. Então, quando tudo é pago diretamente pela conta da empresa e percebe-se, né, e realiza-se ali a investigação, é constatado judicialmente a mistura desses patrimônios, pode ser levado à desconsideração da personalidade jurídica. Então, vamos dizer assim, o juiz ali, ele afasta temporariamente nessa separação patrimonial até que seja feita a constatação, né, de todas essas irregularidades, né, para que seja realizada a proteção de fato ali do patrimônio, do que é o da empresa e do patrimônio que é social, para, num caso de uma dívida ou algo do gênero, seja mais fácil fazer a tutela fazer a captação ali, realizar, né, a penhoração, a penhora do bem que de fato deve ser penhorado, porque uma vez que há essa mistura, fica complicado para se mensurar o patrimônio da empresa em caso de dívida ou coisa do gênero, né? Então é de suma importância ali que nesse caso, né, nesse exemplo da teoria maior, seja necessário feita a desconsideração da personalidade jurídica, essa quebra do escudo. Muito bom, Vitor. Eu estava pensando aqui há pouco naquela conversa que a gente teve antes de iniciar a gravação. O nosso tema é a quebra do escudo. E esses exemplos que a gente deu, a forma direta, é uma quebra frontal. E eu estava fazendo uma analogia que no parágrafo 3º tem uma quebra de trás para frente, né? Quando o bem da empresa ele é usado para pagar uma dívida ou uma obrigação do sócio. Na forma direta a gente tem o sócio pagando por uma dívida ou uma obrigação da empresa, e no parágrafo 3º a gente tem o contrário. Faz sentido. Faz sentido. Dando prosseguimento, gente, nós temos a teoria menor. A teoria menor, nós podemos encontrá-la no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28. O caput do artigo 28 ele é bastante semelhante ao caput do artigo 50 do Código Civil. Porém, ele tem algumas diferenças e é importante que leiamos, né, e que façamos a explicação dele também. Então, o artigo 28 traz a seguinte descrição: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados, né, por má administração. Até aqui é muito semelhante
ao Código Civil, mas o que o diferencia é seu parágrafo 5º, que trata especificamente, né, da teoria menor. O parágrafo 5º vai trazer o seguinte: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Eu vou trazer um exemplo prático disso. Imaginemos uma empresa de coleta de lixo em uma cidade pequena, que ela possua somente 2 caminhões. Certo dia, um desses caminhões perde o freio em uma ladeira e vai de encontro a um carro no valor de R$1 milhão. Essa empresa já não estava indo muito bem das pernas, o lucro já não estava dando mais para cobrir a sua operação e o dono já estava com processo de falência. Esse acidente foi a gota d'água. E agora ele falou, não dá mais, tenho que encerrar minha operação. Porém, mesmo se ele vender esses 2 caminhões, ele não vai conseguir pagar o dano que ele causou, né? Não por dolo, né? Por culpa, o caminhão perdeu o freio, mas ele tem a responsabilidade objetiva de fazer o ressarcimento. Mas a empresa, todo o valor dela não consegue pagar esse dano. Então, tendo o dono condições financeiras para arcar com esse dano, o juiz pode entender e decretar, né, ordenar que o dano seja reparado pela pessoa física, pelo sócio da empresa, e não pela pessoa jurídica, que já está praticamente falida e seu valor de mercado não cobre o dano. Tem alguma coisa a acrescentar nesse exemplo, Vitor? Esse é um ótimo exemplo. Eu estava até refletindo um pouco sobre ele no que tange a possibilidade da recuperação judicial, né? Tendo em vista ali que, partindo do pressuposto que esse empresário ele atuaria na boa-fé e não estaria descumprindo ali por meio de alguma fraude ou coisa do gênero, o ideal é que ele trabalhasse ali, né, na recuperação judicial, pelo menos à medida que ele fosse trabalhando e mantendo a empresa, né, funcionando, que ela fosse somente para poder pagar as dívidas da empresa, porque, de fato, quem é empresário está sujeito aí a prejuízos muito grandes. E se houver essa desconsideração judicial só porque a empresa não está, de fato, boa das pernas, realmente vai acontecer um problema muito grande com a vida pessoal da família dessa pessoa, né? Então, acredito que a prioridade seria sempre a recuperação judicial. Em caso não desse de forma nenhuma, né? Aí, realmente, o que não dá também é deixar o credor sem receber. Exatamente. Vitor, a partir, né, dessa discussão que a gente teve, eu observo que a desconsideração da personalidade jurídica ela tem 2 polos bastante opostos, né? Por um lado, é positivo e para o outro lado, nem tanto. O lado positivo é que, quando a justiça consegue desconsiderar a personalidade jurídica, o Estado ele consegue evitar fraudes, consegue ressarcir pessoas que foram lesadas de alguma forma, mas, por outro lado, isso traz uma insegurança jurídica bastante considerável, né? Porque o empresário ali, ele acredita que os seus bens pessoais, os bens de sua família estão resguardados, mas na verdade não estão. Depende muito do arbítrio do magistrado, o que ele vai entender, e é bastante inseguro para ele. Não sei se você pensa da mesma forma. Com certeza. Hoje em dia, né, frente a essa instabilidade aí, fica até complicado empreender, pois toda operação que uma grande empresa ou uma empresa que está emergindo ali faz, envolve muito dinheiro, envolve muitas finanças, né? E frente a uma instabilidade dessa, ou seja, fica a cargo do magistrado ali, às vezes, conceder ou não a recuperação judicial, ou fica a cargo dele, cabe a interpretação dele ali, se há ou não a quebra do escudo logo de cara. Então, realmente, é uma preocupação muito grande, eu enxergo da mesma forma. Ela pode ser positiva, né? Ela pode ser um remédio contra a má-fé, no caso que visa a proteger o bom empreendedor, então vai ser um remédio contra a má-fé, essa desconsideração, mas ao mesmo tempo pode ser um motivo para a insegurança jurídica ali do empreendedor. Certamente, e também na forma inversa, nós podemos trazer um exemplo de alguém que deve, por exemplo, uma pensão para o filho. Aí coloca todos os bens no nome da empresa. Essa quebra do escudo, a desconsideração da personalidade jurídica, protege a criança,
Fundamental. Fundamental. Sem dúvidas, é uma ferramenta que a justiça tem para dar sustentabilidade, para dar segurança a uma pessoa que está em estado de, não vou dizer vulnerabilidade, mas um estado, como podemos dizer, de necessidade, talvez? Dependência, né? Uma dependência daquilo. Então, a gente tem esse dilema aí, né? Ser ou não ser. Justamente. E a partir disso eu deixo essa provocação para os nossos ouvintes, né? O que vocês pensam a partir da desconsideração da personalidade jurídica? Muito bacana. E diante dessa reflexão, a gente já pode ir caminhando então para o desfecho, para o encerramento. Acho que foi uma excelente forma aí de concluir esse episódio. Uma reflexão, depois de explanação e exemplos desse tema. Perfeitamente. Então, finalizando, galera, nossos ouvintes, muito obrigado pela atenção. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aos nossos diretores, ao Franklin, à Marluce, ao nosso coordenador Vinícius, ao nosso professor Jonathan, que é o autor desse projeto. Eu acredito que ele vai fazer parte da UENG, né? Os próximos semestres, hoje a 4ª turma e a 5ª turma, também farão parte dele. E a UENG tem muito a ganhar com isso. E também a todos os outros professores, fica aqui o nosso agradecimento. E é isso. Muito obrigado. Boa tarde.